professora Valéria. Vamos iniciar nossa aula de função logarítmica. Considere um número real A. Esse número real A é um número maior que zero e diferente de 1. A função logarítmica de base A é a função f de domínio números reais positivos diferentes de zero e contradomínio números reais. Então, uma função f de r mais asterisco em r. Essa função associa cada número x do domínio e contradomínio real ao número logaritmo de x na base A. Ou seja, a função logarítmica é definida por f de x igual a logaritmo de x na base A. Lembrando, condição de existência desse A, ele é um número maior que zero e diferente de 1. É um número, essa é uma constante, né? É a base do meu logaritmo. O x aqui é o domínio. Domínio é um número real positivo, diferente de zero. E aqui a minha função é f de x, vai me dar a imagem dessa função, que pertence ao contradomínio dos números reais. Para construir o gráfico dessa função logarítmica, eu vou trazer aqui para vocês dois exemplos. F de x igual a logaritmo de x na base 2. Então, nesse exemplo, a minha base A é igual a 2. E g de x igual a logaritmo de x na base meio. Neste exemplo, a minha base A será meio. Opa! Melhorar esse meio aqui, né? Ok. Então, para construir esse gráfico, né? Quando é um gráfico, eu tenho que construir um gráfico de uma função que eu ainda não conheço o seu gráfico, como que ele é. O ideal será construir uma tabela com valores, marcar esses pontos no plano cartesiano e, então, estudar as características desse gráfico. Então, nessa tabela apresentada, estão 7 pontos do seu domínio. 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4 e 8. Para cada um desses pontos do domínio, foram calculados a sua imagem. F de x, logaritmo de x na base 2. Então, para o ponto 1/8, a imagem é o logaritmo de 1/8 na base 2, que é menos 3. Para o ponto do domínio 1/4, sua imagem é o logaritmo de 1/4 na base 2, menos 2. E assim por diante até o ponto do domínio 8, sua imagem é o logaritmo de 8 na base 2, 3. Logo, encontramos 7 pontos que pertencem ao gráfico dessa função. 1/8, menos 3, 1/4, menos 2, e assim por diante até o ponto 8, 3. 8 é o valor de x, ponto do domínio dessa função, e 3 é o valor de y, ponto da imagem dessa função. O mesmo fizemos com a função g de x. Tomamos os mesmos 7 pontos, encontramos a sua imagem, resolvendo o logaritmo desse valor do ponto do domínio na base meio. Então, ponto do domínio 1/8, logaritmo de 1/8 na base meio. A sua imagem, então, é 3. Encontramos o ponto 1/8, 3. E assim por diante. Para cada um destes pontos, né, nós, então, marcamos esses pontos no plano cartesiano e observamos o gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base 2, o mesmo com a função g de x, logaritmo de x na base meio. Os gráficos formados foram, esse então é o gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base 2. Então, essa é a curva que representa a função, aqui destacada em vermelho. E para a função
logaritmo de x na base meia, a função g de x, esta é a curva que representa a função, aqui destacada também em vermelho. Observem que a função logaritmo de x na base 2 é uma função que, à medida que o meu x cresce, os valores de y também crescem. Então, ela é uma função crescente. A função logaritmo de x na base meio é uma função que para cada ponto à medida que os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Então, ela é uma função decrescente. As características gerais sobre os gráficos das funções logarítmicas vão ser estudadas no próximo tópico. Para essa aula, nós vamos conhecer a função inversa da função logarítmica. O gráfico da função logaritmo f de x igual ao logaritmo de x na base a, lembrando, condição de existência de a maior que zero e diferente de 1. Ele é simétrico em relação à reta y igual a x, bissetriz dos quadrantes ímpares, do gráfico da função g de x, que é exponencial de x de mesma base a. Essas funções f de x e g de x são funções inversas, uma inversa da outra. Então, nós podemos dizer que a função logaritmo é a inversa da exponencial ou a função exponencial é a inversa da função logarítmica. Mas vamos relembrar um pouquinho das nossas primeiras aulas de função, o que é uma função inversa. No gráfico aqui apresentado, y igual a f de x, então esse primeiro gráfico, nós podemos observá-lo, ele segue uma seta do ponto x para f de x, que é o valor do y, sua imagem. A função inversa, f menos 1 de x, o que ela faz é inverter essa seta. Para cada ponto da imagem, ele vai estar associado a um ponto. Ele vai passar seu domínio e vai estar associado a um ponto, sua imagem, que vai corresponder ao ponto do domínio da função f de x. Então, o que a gente faz é inverter essa seta. E aí, eu encontro um novo gráfico associando os valores de y para o domínio e os valores de x para a imagem, que é o que a gente comumente diz, trocar o x e o y. E este novo gráfico é a função f menos 1 de x. É a função inversa da função f, ok? Se um ponto AB no gráfico de y igual a f de x, ele pertence a esse gráfico de y igual a f de x. Então, o ponto BA, onde o ponto do domínio passa a ser a imagem, e aqui o meu ponto associado à imagem passa a ser o ponto do domínio, ele está no gráfico de f menos 1 de x, da inversa da função f de x. O ponto AB, ele é o reflexo do ponto BA em relação à linha y igual a x. Assim, o gráfico f menos 1 de x, a inversa da função f, é a imagem especular, como se fosse uma imagem através de um espelho, do gráfico y igual a f de x, formada pela linha y igual a x. Então, observemos o gráfico anteriormente construído, y igual ao logaritmo de x na base 2. E a sua inversa, que é a função y igual a 2 elevado a x. Então, é a função exponencial de mesma base. O gráfico da função logaritmo de x na base 2 que construímos está aqui destacado. Eu estou apontando ele aqui no meu gráfico. E a função inversa da logaritmo de x na base 2 é exponencial de também base 2.
que nós estudamos no item anterior. Tá aqui eu destacando-a no gráfico. É a função inversa da função logaritmo de base 2. Observem que se tomarmos os mesmos pontos, a imagem da função f no domínio terá os mesmos pontos da imagem que pertenciam ao domínio da função f. É como se eu estivesse invertendo, né, a ordem aqui dos pontos. Para cada ponto AB, o BA pertence à sua inversa. Observem que esses dois gráficos, né, eles são simétricos em relação à reta y igual a x. É como se eles estivessem refletidos como um espelho. É a imagem especular de um gráfico com o outro, ok? Retornando, então, às nossas funções logarítmicas construídas nesta aula, a inversa da função logaritmo de x na base 2 é exponencial 2 elevado a x, e a inversa da função construída logaritmo de x na base meio decrescente é a função exponencial de também base meio, também decrescente. Ambas são simétricas em relação à reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau!